Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Silvia, eu sou estudante de psicologia e atualmente eu estou no meu último ano da graduação. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre a neuropsicologia dos transtornos psiquiátricos. E para falar sobre a neuropsicologia dos transtornos psiquiátricos, nós vamos passar por alguns tópicos que são muito importantes. Sendo o primeiro deles a introdução à neuropsicologia, então brevemente eu vou explicar o que é a neuropsicologia, algumas das suas definições, algumas das suas implicações, bem como um pouquinho também sobre como que é a atuação do neuropsicólogo. Depois eu vou falar sobre a interface da neuropsicologia com a psicopatologia e logo após eu vou adentrar de uma forma mais específica sobre o processo de avaliação neuropsicológica e os transtornos psiquiátricos. E vocês vão ver que ao longo de toda essa apresentação nós vamos ter discussões que são importantes e a partir delas nós vamos extrair algumas conclusões. E ao final eu vou disponibilizar todas as referências que eu utilizei para preparar esta apresentação e caso alguém tenha um interesse maior sobre a área, vocês podem consultá-las e se aprofundar em seus estudos. Vamos começar falando então sobre neuropsicologia. O que é a neuropsicologia? A neuropsicologia é uma disciplina científica que estuda a relação entre cérebro e funções cognitivas. Ou seja, a partir do entendimento do funcionamento de determinadas áreas cerebrais, nós conseguimos entender alguns processos cognitivos, seja ele atenção, percepção, orientação, linguagem, atenção, inteligência, praxias, funções executivas, dentre outros processos cognitivos. Ou seja, a neuropsicologia ela busca estabelecer uma correlação entre o funcionamento cerebral e os processos mentais. Além disso, a neuropsicologia ela possui um caráter interdisciplinar. E o que isso significa? Significa que a neuropsicologia ela bebe da fonte de diversas áreas do conhecimento. Ou seja, ela é o ponto de cruzamento de várias áreas, como a própria psicologia, a psiquiatria, a farmacologia, a neurologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, dentre outras áreas do conhecimento. Então, o profissional em neuropsicologia, ele apresenta funções importantes, como fazer sempre uma revisão de todos esses conhecimentos e, a partir dessa revisão, selecionar aqueles que melhor se aplicam àquele determinado caso. E é importante que eles sempre se mantenham atualizados sobre esses conhecimentos para que, assim, faça uma melhor escolha para o caso clínico que está sendo trabalhado. Lembrando sempre que o objetivo final é fazer a correlação entre o funcionamento cerebral e os processos cognitivos daquele sujeito. E falando um pouco agora sobre a interface entre a neuropsicologia e os transtornos mentais, é importante que você entenda primeiro. Nos transtornos mentais, nós temos alterações nas funções cognitivas, especialmente também nas funções executivas, que são processos cognitivos mais complexos e que vai estar relacionadas a uma série de implicações, como a capacidade de planejamento e organização daquele sujeito, a uma capacidade de flexibilidade, tomada de decisão, dentre outras implicações. O que eu quero que vocês guardem desse slide? Todos os transtornos mentais, eles apresentam alterações nas funções cognitivas, ou seja, as alterações nesses processos cognitivos é um ponto comum a vários quadros psiquiátricos. Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a alteração da atenção. A alteração da atenção, ela pode ser percebida, por exemplo, em alguns casos de TDAH,
em alguns casos de transtornos ansiosos, em alguns casos de transtorno depressivo. Ou seja, o que a gente nota aqui? Uma mesma função executiva, ela possui alterações em diferentes quadros clínicos. Ou seja, aqui nós vamos ter um aspecto compartilhado entre os transtornos mentais, que são as alterações dos processos cognitivos. E qual o nome que a gente vai dar para isso? Fenômeno transdiagnóstico. Esse compartilhamento é denominado fenômeno transdiagnóstico. E, inclusive, isso está muito relacionado com a aula passada sobre o modelo High-Top. Então, caso alguém ainda não tenha assistido, é importante que você assista a essa aula para que você entenda um pouco melhor sobre o que a gente está falando aqui agora. Além disso, quando nós falamos da interface entre a neuropsicologia e transtornos mentais, a gente também está falando de uma relação entre prejuízos, alterações dos processos cognitivos e prognósticos de desfechos clínicos. Ou seja, existe uma relação entre a alteração dos processos cognitivos e sobre a ideia sobre o que a gente consegue extrair, melhor dizendo, em termos de curso daquele determinado quadro clínico, tanto a nível de funcionalidade, que seria basicamente aquele indivíduo conseguir exercer determinadas atividades práticas no seu cotidiano, e também a nível de prejuízos cognitivos serem inclusive fatores intermediários no desenvolvimento de psicopatologias. E a gente vai entender um pouco isso já já. Antes de explicar isso que eu disse por agora, nós vamos entrar num aspecto muito importante, que é o seguinte: durante muito tempo, déficits e alterações cognitivas elas foram negligenciadas na avaliação de quadros clínicos, principalmente quando nós estamos falando nos transtornos de humor. Por quê? A gente observa, e se pode ser de fato constatado, que muitas avaliações de transtorno de humor, elas acabam sendo direcionadas para a avaliação dos aspectos psicológicos e socioemocionais, desconsiderando o impacto que as alterações cognitivas elas apresentam também nesses quadros clínicos. E eu vou explicar um pouco melhor quais são as implicações de se desconsiderar as alterações cognitivas. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que a gente vai ter uma compreensão limitada do comportamento humano. Então, quando a gente foca em uma, duas dimensões, desconsiderando tantas outras que são importantes, e neste caso, a avaliação dos aspectos cognitivos, nós vamos ter um entendimento muito simplista de um funcionamento que, na verdade, ele é muito complexo. E qual que é a consequência direta dessa compreensão limitada do comportamento humano? Muitas vezes a gente não vai conseguir estabelecer um tratamento adequado para aquele sujeito. E não estabelecendo um tratamento adequado com a implementação de estratégias ou intervenções que vão ser mais eficazes naquele caso clínico, muitas vezes a gente não vai conseguir nem a remissão dos sintomas, a gente não vai conseguir resolver os problemas que aquele indivíduo ele vem apresentando, e a gente, consequentemente, também pode ter um impacto, inclusive, na prevenção, no processo, na verdade, de prevenção de recaídas. Por quê? Se a gente não tem um tratamento adequado, muito possivelmente a gente também não vai conseguir estabelecer um processo de prevenção de recaídas. O que isso significa? Porque nos transtornos mentais a gente não pode falar em cura, a gente fala em remissão de sintomas, certo? A gente não pode dizer que aquele indivíduo nunca mais vai apresentar um episódio depressivo na vida. Ele pode vir a apresentar, por isso que a gente não pode falar em cura, certo? Então, se a gente não estabelece um processo adequado de tratamento, as chances da gente ter um êxito no processo de prevenção de recaídas, ela é muito menor. Então, por isso, nós temos implicações, inclusive, muito sérias, quando também nós não consideramos aspectos cognitivos, porque a gente vai ter um problema muito sério na base.
a gente vai ter uma compreensão muito limitada do comportamento humano. Então, é como se fosse um efeito cascata, em que a gente peca logo no início, e todos os outros processos que vêm depois acabam sendo prejudicados. E no novo cenário, que é um cenário em que nós vamos considerar os aspectos cognitivos nos transtornos psiquiátricos, quais que vão ser as implicações? Nós vamos ter uma compreensão da natureza dos déficits cognitivos, ou seja, como que ocorrem essas alterações? Como que essas alterações se manifestam? Tanto em termos de curso, intensidade, prevalência ou estado-traço. Outra implicação, compreensão do papel dos processos cognitivos na etiologia. E aqui, para explicar os pontos A e B, eu vou dar o exemplo do transtorno depressivo maior, ou melhor dizendo, no indivíduo que tem um transtorno depressivo maior e dificuldades nas funções executivas. Será que, em virtude desse quadro clínico, ele vem apresentando essas dificuldades nas funções executivas? Ou será que, quando ele está em remissão desses sintomas, ele já vem apresentando essas alterações dos processos cognitivos? E um ponto muito importante também é, só para vocês entenderem, inclusive o papel e o impacto dos processos cognitivos, inclusive nos transtornos psiquiátricos. Quando nós falamos de uma pessoa que tem depressão, nós estamos falando de indivíduos que muitas vezes apresentam um viés atencional para aspectos negativos, no sentido de que ele tem uma dificuldade para enxergar outras possibilidades que sejam, inclusive, positivas. Ou também indivíduos que, inclusive, maximizam aspectos negativos de determinados fenômenos. É comum se observar em pessoas com transtornos depressivos alterações na ativação de determinadas áreas cerebrais. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, que bem a grosso modo é essa região que fica aqui atrás da testa, ele normalmente está atrofiado em indivíduos que estão depressivos. E o que isso implica? Em várias coisas. Por exemplo, funções executivas, elas podem ter um desempenho prejudicado. Então, muitas vezes a gente tem um indivíduo com uma dificuldade em flexibilizar os seus pensamentos, em pensar em outras possibilidades. O indivíduo que muitas vezes vai ter dificuldade para se organizar, para se planejar. O indivíduo também que às vezes vai ter prejuízos nas suas tomadas de decisões. Então, a gente tem uma série de implicações. Além disso, a gente pode ter também uma alteração, por exemplo, no hipocampo, que é uma região responsável pela formação de novas memórias. Então, a gente tem indivíduos com prejuízos atencionais e de memórias bastante expressivos ou significativos, principalmente a depender da gravidade da depressão naquele sujeito. Além disso, outra implicação quando nós temos a inclusão ou a avaliação dos aspectos cognitivos nos transtornos psiquiátricos. É a compreensão das implicações das alterações cognitivas, ou seja, entender a relação direta entre o desempenho cognitivo, o desempenho desses processos cognitivos como um todo e a capacidade funcional daquele sujeito. Ou seja, a capacidade daquele sujeito de exercer as atividades práticas do seu dia a dia. Quando a gente compreende também as implicações das alterações cognitivas, a gente consegue entender uma série de implicações nos transtornos mentais. Principalmente voltando nesse aspecto da funcionalidade desse sujeito, que é bem prejudicada nos transtornos mentais. E também, quando nós entendemos as implicações das funções cognitivas, nós também conseguimos entender muitas vezes por que determinado sujeito ele consegue ter uma adesão maior ou menor a um tratamento farmacológico, a uma intervenção psicoterápica.
Então, nós conseguimos realmente observar várias implicações que nós temos quando nós inserimos a avaliação dos aspectos cognitivos. E mais uma vez, aqui não é para dizer que não é importante ou não é necessário uma avaliação dos aspectos psicológicos ou socioemocional, de jeito nenhum, principalmente quando nós estamos falando de transtornos de humor, tá? É muito importante que seja feita essa avaliação, mas atrelada também aos aspectos cognitivos. É importante que a gente tenha essa visão global realmente do funcionamento daquele sujeito. E agora, adentrando na avaliação neuropsicológica e, consequentemente, numa atuação específica da neuropsicologia. A avaliação neuropsicológica, basicamente, eu digo assim rindo porque trata-se, na verdade, de um processo muito complexo. Mas, enfim, a avaliação neuropsicológica, ela trata-se de um processo complexo de investigação, tanto dos aspectos cognitivos quanto dos aspectos socioemocionais e psicológicos daquele sujeito. Na avaliação neuropsicológica, nós temos um mapeamento do funcionamento global daquele indivíduo, considerando pontos de maior vulnerabilidade, de maior limitação, como também pontos de potencialidades daquele sujeito. Além disso, a avaliação neuropsicológica ela acaba sendo muito importante no processo de diagnóstico, inclusive de diagnóstico diferencial. E neste ponto é importante dizer o seguinte: a avaliação neuropsicológica não é um processo de diagnóstico, certo? Você que esteja escutando essa aula, quando eu coloco o processo diagnóstico no slide, é para dizer que a avaliação neuropsicológica ela tem um apoio, ela acaba sendo um suporte muito grande para um processo de diagnóstico do profissional, caso ele realize esse processo de diagnóstico. Por quê? Muitas vezes, inclusive, o neuropsicólogo ele nem dá o diagnóstico. Inclusive, na verdade, o diagnóstico ele é uma exceção. A regra, né, atualmente, inclusive considerando todas as limitações dos nossos manuais atualmente, voltando mais uma vez na aula do modelo High-Top, a gente não consegue, às vezes, chegar a um diagnóstico específico. Então, mais do que dar um diagnóstico, é você traçar o perfil do funcionamento daquele sujeito. Então, o objetivo é mapear o funcionamento daquele sujeito, traçar um perfil daquele sujeito, tanto em termos de aspectos cognitivos, psicológicos e socioemocionais, certo? Além disso, a avaliação neuropsicológica ela pode também ter um impacto muito importante no acompanhamento longitudinal. Então, tem alguns casos que a avaliação neuropsicológica ela é importante para que se tenha uma reavaliação dos aspectos cognitivos daquele sujeito. Por exemplo, principalmente em casos de demências, também em casos de crianças muito pequenas, em que às vezes não é possível fechar determinado diagnóstico, em que uma avaliação posterior, depois de uma intervenção específica, ela acaba sendo muito importante. Outro ponto é que a avaliação neuropsicológica ela permite direcionamentos. Então, para além de traçar um perfil, o papel do neuropsicólogo também é de orientar aquele paciente ou a família responsáveis daquele paciente para eventuais condutas, tanto em termos de intervenção quanto em termos de reavaliação, por exemplo, e outras possibilidades. Caso você tenha um interesse em entender um pouco melhor sobre a avaliação neuropsicológica, eu recomendo, principalmente se você está no início dos estudos na área, toda essa série de livros que eu coloquei nos slides, inclusive tem a participação do Leandro Malloy Diniz, que é um dos maiores neuropsicólogos do Brasil, uma das maiores referências. Então, fica a dica para caso você tenha interesse em se aprofundar na área. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuição, deixe nos comentários.
E aqui nós temos as referências que eu utilizei para preparar essa aula, e inclusive foi um capítulo deste livro, Transtornos Psiquiátricos, da editora Ampla, recomendo fortemente a leitura dele. E essas duas referências, mentira, são uma delas aqui, né, que foi o artigo. No mais, muito obrigada, agradeço a atenção de todos e até o próximo encontro.